Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma. A forma de despertar é essa, com conhecimento. Bom dia, Cris. Bom dia, Mauro. Oi, Cá, tudo bem? Rosana, Rosali. Oi, Ana Tereza. Tudo bem com vocês, gente? Domingo. Começando com Calma, da Marisa Monte. Calma, calma. Hoje é domingo. Bom dia, Rúbia. Tudo bem com vocês, meninas e meninos? Oi, Rosana. Não faz assim, não diga que não gosta de mim, diz a Marisa Monte. Calma. É legal, né? Marisa Monte sempre se mantendo atual. Oi, Conceição. Então é isso, domingo. Já estamos no 42º dia, 42 dias lendo o Despertando. Que bom que tá tudo bem. Nesse livro, né? Segundo a Cris, secretária de plantão, Cris Wolff, que agora está em outro lugar do planeta, nós estamos lendo o Dharma já há 9 meses, né, Cris? 10 meses, eu acho, desde o primeiro livro. Então, quem está chegando agora e acha, não, esse livro só que foi lido, não. Vai lá no YouTube, na Arquitetura da Mente, estão todos os despertando lá. Tem, sim, esse é o 5º livro. Oi, Fabiola. Bah, hein, Fabiola? O que é aquelas fotos que tu mandou, hein? Aquilo ali não tem explicação. E eu já vi o teu story agora de manhã, só olhando, né? Aquela vista perfeita. E é muito mérito. Tu vê quando a gente começa a entrar nesse caminho do Dharma, parece que as coisas mudam de perspectiva, né? As coisas parecem que tem outra... A gente começa a olhar de uma outra forma. 10 meses, ó, viu? Cris diz que são 10 meses. É uma gestação e tanto. Gestando o Dharma. Então o mundo poderia ser diferente. Com o Norman Fischer, editora Lúcida Letra. Então o que a gente faz? Qual é a intenção disso aqui, gente? Qual é a intenção disso? Ó, a gente está no fim desse livro, hein? Semana que vem, provavelmente, mais uma semana a gente termina. Uma semana para terminar. A intenção não é apresentar uma editora, apresentar um escritor, ou um mestre, também é. Mas isso é apenas um resultado disso, né? O objetivo disso é a gente trabalhar a visão do Dharma. E simples fato da gente começar a ouvir o Dharma diariamente, sendo uma das primeiras coisas que vocês fazem durante o dia, no seu dia, vai inevitavelmente começar a romper algumas barreiras assim, de resistência. E essa rega que a gente faz, diária, assim, essa rega constante de tomar refúgio no Dharma, a gente toma refúgio, quando vocês veem, essa semente ela brota. Essa semente brota, pacificam karmas, pacificam algumas sementes que são prejudiciais. Elas inevitavelmente começam a parar de querer brotar. Então durante o dia vocês vão perceber que antes de começar a ouvir o Dharma, comecem a observar como é que era a vida de vocês antes. Não sou eu, é o Dharma. Como é que era a vida de vocês antes de ouvir, né, os ensinamentos assim? E o Dharma não é o budismo. O Dharma é o Dharma, o ensinamento. Comecem a observar e vocês vão ver que cada dia assim, ela dá uma rega. Quando vocês perceberem isso, é muito interessante, as causas e efeitos elas começam a diminuir. Aquilo que estava causando, né? Alguma coisa ela começa a perder o efeito, perder a força. Daqui a pouco tu estava precisando daquela palavra, tu ouve. É sensacional. A gente não percebe a mudança, mas ela está acontecendo. Para de ouvir para te ver o que vai acontecendo. Então é muito mágico, assim, eu acho muito bonito. Assim. Atenção plena. Então a gente está na página 181 e ainda a gente está falando sobre meditação, né, que é uma das paramitas, uma das perfeições. E tu vê que
Tem várias formas, né, de meditações. Já nos referimos à prática de atenção plena no capítulo 4. Com atenção plena, expandimos ainda mais o sentido do que é meditação. Atenção plena é estar consciente, com alguma clareza e calma, o tempo todo, não apenas quando fazemos práticas formais de meditação ou estamos lendo, ouvindo ou recitando ensinamentos. Da mesma forma que práticas de concentração não são concentração em si, mas a concentração com o objetivo de desenvolvimento espiritual. E exatamente como a prática do insight não é um insight em si, mas o insight com um profundo sentido de cura. A atenção plena não é apenas estar consciente. Você pode estar consciente sem estar plenamente atento. Tu vê isso, né? Para os bodhisattvas, a atenção plena é o esforço de estarmos conscientes de nossa vida mais profunda, nossa conexão com os outros e com tudo o que é. A atenção plena não é autoconsciência, é o contrário de autoconsciência, é a abertura de nossa imaginação a cada momento. Porque ele deu exemplo, né? Um atirador, por exemplo, um assassino, né? Ele pode estar em atenção plena, ele está extremamente estabilizado, focado, mas ele não possui a consciência daquilo que ele está fazendo, dos atos prejudiciais daquilo que ele está fazendo. É extremamente direcionado, né? A plena autoconsciência e a plena consciência que vai provocar o insight é tu entender a nossa relação de interser, a nossa relação de interdependência. Se a gente não entender a interdependência, tudo que a gente fizer na ação no mundo vai prejudicar alguém, né? As palavras traduzidas como atenção plena, sati em Pali, smriti em sânscrito, significam lembrar-se ou recordar. Ter atenção plena significa lembrar-se do objeto da atenção quando o esquecemos. Smriti, para quem aí está estudando, se escreve S-M-R-T-I, smriti, que é lembrar. Então, quando a gente está praticando meditação, a gente está o tempo todo lembrando de quê? De voltar para a respiração, no caso da estabilização, né? Então, tu está o tempo todo voltando, lembrando disso, lembrar-se, recordar-se. Ter atenção plena significa lembrar-se do objeto de atenção quando o esquecemos. Trazer a mente de volta uma e outra vez, exatamente como fazemos quando desenvolvemos práticas de concentração. As técnicas são idênticas. A diferença é que na prática de concentração você permanece com um só objeto por um tempo mais longo. Por que a gente faz isso, gente? Vamos dizer, mas por que ficar fazendo estabilização? Vocês já não tiveram aquela sensação, de repente, um dia, quando se dão conta, sentam assim e começam a contemplar a sua vida e dizem, como é que eu vim parar aqui? Como é que eu me dei? O que eu fiz na minha vida? Ou onde é que eu deixei a chave do carro? Pode ser simples, não precisa ser tudo uma coisa tão dramática assim na vida, nem tudo é drama, né? Coisa simples. Onde é que eu deixei a chave do carro? Onde é que eu larguei minha carteira? Né? Coisas simples. Agora, uma coisa um pouco mais complicada, né? Em que momento eu peguei esse caminho na minha vida? Como é que eu não vi? Como é que eu não vi que eu estava com falta de lucidez? Então, o fato de lembrar sempre de trazer a mente de volta, não significa que tu não vai fazer aquelas escolhas, mas tu vai fazer aquelas escolhas conscientes. E pelo menos tu vai saber que aquela cegueira, que tu está ocultando alguma coisa, mas tu vai ter consciência que tu está ocultando alguma coisa. Alguns alunos perguntam, mas a gente não faz mais escolhas? Não, a gente faz. A gente sabe que quando a gente faz uma escolha, a gente está ocultando outra. Existe a ocultação da ocultação. Mas pelo menos a gente não está numa teimosia mental, fazendo escolhas baseadas apenas em impulsos kármicos, apenas deixando que a nossa mente vá fazendo as escolhas para a gente. Uma coisa é a gente fazer as escolhas com lucidez, a outra são as escolhas fazerem as escolhas por nós. As coisas simplesmente indo assim. Aí não funciona, né? Aí a vida fica uma coisa muito, muito estranha. A diferença é que na prática de concentração, você permanece com um só objeto por um tempo mais longo. Isso requer uma situação simples, como ficar sentado numa almofada de meditação sem fazer mais nada. Na prática da atenção plena, os objetos mudam com as circunstâncias. Então, na verdade, você volta sua atenção para o que aparece no momento presente.
e a presença em si mesma. Como veremos em breve, essa é a prática principal no Zen. Muitos ditados Zen falam sobre essa prática: comer quando come, dormir quando dorme, cortar lenha, carregar água, fazer o que tiver que ser feito com atenção total e compromisso. Concepções contemporâneas sobre a atenção plena dizem que a atenção plena é uma questão interior, que a pessoa deve estar atenta aos estados da mente, percepções, pensamentos e reações. No Zen, a prática é estar presente com o que aparecer dentro e fora. Pensar o dentro, pensamentos, sentimentos, reações, como sendo eu, e o fora, outras pessoas, outros seres, objetos e atividades, como não sendo eu. Reforça o problema que o budismo espera nos ajudar a aliviar. Com o ensinamento de Shantideva deixa claro, o objetivo da meditação, incluindo a atenção plena, é me ajudar a ver o mundo além de mim mesmo. Então não existe um eu dentro e um eu fora, existe uma interdependência. Tudo bem com vocês todos aí, todo mundo que chegou agora há pouco? Como vão? Belo domingo, começando com Despertando com Dharma. Meditação Zen. Jhana. A palavra sânscrita, que significa meditação, é transcrita em chinês como Chan, em japonês como Zen, em coreano como Son e em vietnamita como Chen. Pronto? Agora vocês já sabem, nesse momento estamos todos versados em línguas. Por que recebi os principais ensinamentos na tradição Soto Zen japonesa, e visto que Zen é a palavra mais conhecida dessas palavras do Extremo Oriente, vou usar essa palavra. Zen é a escola de meditação, e sim, na prática, Zen fazemos muita meditação formal sentada. Mas não é daí que o Zen tira seu nome. Zen chama-se Zen pela sua insistência em afirmar que meditação é mais do que a prática formal da meditação. No Zen, todas as práticas se fundem na meditação, não há nada além da meditação. A fonte clássica dessa visão Zen sobre a meditação é encontrada no Sutta da plataforma do Sexto Ancestral. Inclusive, hoje à noite, às 19 horas, vai ter uma palestra, agora não sei em qual Insta. Depois eu vou compartilhar no meu story, eu vou achar ali. Eu acho que é do Monja Coen. Mas que não, do Vila Zen. Que vai participar o Sansei do Vila Zen, mais a Monja Coen, mais um terceiro, que eu não lembro o nome. Vamos falar sobre essa plataforma. Eu vi muito rapidamente, não deu tempo de olhar todos os detalhes. Só vi que é hoje às 19 horas, aí eu logo entrei aqui no Despertando, por isso que eu estou sem informações. Mas é o Sutta da plataforma do Sexto Ancestral, que esse Sexto Ancestral, quando ele ouve o Huineng, que ele vai falar, ele desperta apenas ouvindo, e ele era praticamente um analfabeto. Segundo a história, que é claramente apócrifa, o ancestral Huineng trabalhava na despensa do templo, pesando arroz. Mas isso antes dele trabalhar na despensa do templo, o Huineng, ele estava caminhando e ele ouviu um sutra, e ele disse que ele tinha entendido o sutra. E era uma pessoa simples, comum do povo, assim. E ele depois, ele passa a ser o abade desse mosteiro, perseguido e tudo mais. E ele consegue perceber todo o entendimento do sutra. Está ali, estava nele, já estava pronto. E a gente fica estudando, praticando, uma pessoa apenas desperta. Huineng trabalhava na despensa do templo, pesando arroz. E era analfabeto. Quando o abade convoca um concurso de poesia para descobrir quem tem a melhor compreensão dos ensinamentos e quem, portanto, irá herdar o manto da liderança, os monges, pressupondo que o monge principal iria certamente ganhar, nem se dão o trabalho de escrever um poema. Na poesia do monge principal lê-se. Então o monge abade escreveu na parede um sutra, uma estrofe, assim. E aí, eles achando, nem vamos dar o trabalho de decifrar aquele ali, né? Porque tem um monge principal abaixo do abade, né? Que ele vai ser ele vai entender. E de fato, ele vai lá ler e dá a opinião dele. E o Huineng, ele não sabia o que era, ele não sabia nem ler. Aí ele pede para alguém ler. Daí ele decifra. Daí ele diz, não, tá errado o que tu falou.
confusão total. Olha o que é, vamos ver se vocês decifram. O corpo é uma árvore bode. A mente é como um espelho parado. Sempre tente mantê-la limpa. Não a deixe acumular poeira. Quem está fazendo a prática de meditação comigo, mentoria, se pensar, sabe a resposta. O corpo é uma árvore bode. Bode, despertar. A mente é como um espelho parado. Sempre tente mantê-la limpa. Não a deixe acumular poeira. Alguém sabe a resposta, hein? Pense na sua resposta. Isso aqui é realmente o budismo inteiro aqui, gente. É toda a prática de meditação. Este verso confirma o ensinamento clássico Mahayana sobre a prática da meditação. Meditamos para fazer surgir concentração e insight, para que possamos fazer mente e corpo retornarem à natureza búdica original. O espelho imaculado da consciência se sujou, precisamos limpá-lo. Alguém lê esse verso para o Huineng, e o verso lhe parece errado. Ele já possui uma visão clara. Ele tem pesado arroz não meditado, e não vê nenhuma diferença entre o que tem feito e a virtuosa prática da meditação, na qual os monges se engajam dia e noite. Logo vem a resposta do Huineng. Ele não acredita precisar de práticas trabalhosas de meditação para voltar a um estado imaculado anterior. Esse estado está presente o tempo todo. Então, ele compõe seu próprio verso e pede que o monge o escreva e pregue na parede. Bode não tem nenhuma árvore. Despertar, né? Não tem nenhuma árvore. O espelho não tem suporte. A natureza do Buda é sempre pura. Onde você conseguiu essa poeira? Entenderam? Sensacional. A natureza é sempre pura, o espelho é sempre espelho. Não tem onde se acumular, não tem um lugar que se acumula. É genial esse Huineng. Huineng. Vocês estão bem aí, gente? Tá tudo bem? Vocês conseguiram descobrir isso? Quem descobriu aí, levanta a mãozinha. Obviamente, o abade imediatamente reconhece Huineng como seu verdadeiro sucessor. E dali em diante, a abordagem do Zen foi estabelecida. Tudo é meditação ou nada é meditação. A meditação está além da meditação. Não há necessidade de meditar. O insight é súbito, constante e penetra todas as coisas e logo desnecessário. Como chegamos a essa compreensão profundamente libertadora? Praticando a meditação para compreender quão inútil ela é. Vocês viram? Onde conseguiu a poeira é uma ótima pergunta. É isso aí. Como chegamos a essa compreensão profundamente libertadora? Praticando a meditação para compreender quão inútil ela é. E continuando a praticar a meditação não porque seja necessário ou mesmo útil, mas porque somos bodhisattvas dedicados a compartilhar a prática com os outros. Além disso, essa meditação inútil agora se tornou nosso modo de vida. Ela nos conecta a praticantes no passado e no presente. Ela transcende vida e morte, pureza e impureza. Obviamente, esta vasta meditação que praticamos formalmente sentados não pode se limitar a sentar-se formalmente. Ela inclui pesar o arroz e todas as outras atividades. Tudo e todos devem fazê-lo o tempo todo. A meditação Zen é paradoxal, quase absurda. É a prática imaginativa do Bodhisattva por excelência. Então a verdade é que assim, quando a gente apenas perceber tudo isso, assim, nem perceber, porque perceber ainda, percebe através de um sujeito, quando tudo tiver esquecido e não há nada para esquecer, nesse momento tu consegue atingir esse lugar, e que também não é um lugar. E aí tu tem uma compreensão do todo, assim. E essa compreensão do todo faz com que tu te lance num vazio inimaginável. E ao mesmo tempo esse vazio ele pode causar uma grande fobia, assim,
se tu não tem uma orientação. E pode te causar um grande afastamento, um grande medo. Mas ao mesmo tempo pode te causar uma grande compreensão das coisas. E aí tu jamais será a mesma pessoa. E isso é transformador. A técnica específica da meditação Zen é direta. Há 2 estilos principais. Uma técnica é meditar sobre um koan, daí é outra escola que não é Soto Zen. O Soto Zen não trabalha muitos koans. Uma história Zen curta ou uma frase. Essa prática é parecida com a prática de focar numa frase, como descrevemos antes. A diferença é que, na prática do koan, concentração e insights são praticados juntos. Então, o foco na frase inclui um forte espírito inquisitivo. Não apenas ficamos com ela, mas simultaneamente buscamos o insight por meio e além dela. Há nessa prática um equilíbrio sutil entre esforço e relaxamento, entre procurar algo que ainda não está presente e repousar sobre algo presente. Um equilíbrio que pode ser frustrante de descobrir, mas de valor inestimável em diversos sentidos, uma vez descoberto. Quando você faz essa prática de forma intensa o suficiente, cedo ou tarde haverá uma ruptura dramática ou não tão dramática. O insight surgirá subitamente. E isso é uma prática muito forte. Às vezes os mestres dão um koan e a pessoa pode passar a vida toda tentando resolver um koan. Num processo desse surgimento assim. E eu sempre digo, né, a gente tem que ter um cuidado, né? Quem está aí praticando, às vezes a gente nunca sabe quem está aí do outro lado. Então sempre tem um tutor, um monge, um lama, ou um instrutor, né? Ou um preceitado, enfim, alguém que te oriente. E é sempre muito, muito cuidadoso isso. Porque eu vejo surgir nos meus alunos, vejo surgir em alguns aspectos assim uma certa dissociação da realidade quando percebem que a meditação é algo extremamente prazeroso. Assim. Aí a pessoa começa a se dissociar, né? Começa, e já aconteceu, está acontecendo. Eu tenho que ter cuidado para que os alunos não entrem nisso. E aí, esses koans podem te levar assim a uma dissociação e tu ficar naquela volta assim o tempo todo. Mas é muito incrível. Há muitos sistemas para a meditação do koan. Algumas linhagens de ensinamento usam um currículo organizado de koans, flexível ou fixo, que os praticantes trabalham ao longo de muitas décadas de prática. Outros usam koans de forma não sistemática, sendo escolhidos em função do interesse do aluno ou pelo professor. No sistema com currículo, é esperado que o praticante demonstre conhecimento de forma privada ao professor, que certifica que o aluno passou o koan e pode ir para o próximo. É o mesmo que quando, nesse caso, é quando os alunos vêm me falar sobre como está a sua meditação. Não adianta querer passar para outra forma de meditação se a pessoa não consegue não é atingir aquele estágio, mas perceber aquele lugar da mente. No sistema com currículo é esperado que o praticante demonstre conhecimento de forma e que passou. No nosso estilo Soto Zen, não há esse passar e não é necessário demonstrar conhecimento para o professor. Koans na tradição Soto Zen são geralmente usados da mesma forma que pequenos textos em tradições com escrituras, repetidos, memorizados, contemplados, tornados pessoais. A segunda forma de meditação Zen, normalmente associada a Soto Zen, mas praticada em todas as escolas, é provavelmente a mais empregada por aluno Zen hoje em dia e ao longo da história. O simples e silencioso sentar. Tecnicamente, é indistinguível das meditações de quietude e insight, como as descrevi, mas a intenção e a abordagem são diferentes. Em vez de ver a prática como meio, concentração, para um fim, insight, a meditação é compreendida como a luz da ironia de Hunen. Sentar simplesmente, sem objetivo ou propósito, na fé de que o trabalho a ser feito, qualquer que seja ele, já foi feito e só precisamos apreciá-lo. É isso, no Zen só se senta. A coisa notável sobre todas as formas de meditação Zen é a pouca instrução dada. Você poderia pensar que uma escola que recebe o nome de uma prática de meditação ofereceria instruções detalhadas. Então no Zen não tem instrução de meditação, tu senta. A literatura Zen é volumosa
incluindo inúmeros comentários, subcomentários sobre histórias e ensinamentos, mas ela diz quase nada sobre como meditar. Aqui está a instrução dada no famoso Mu Quan, na coleção O Portal Sem Porta. Eu já li. Faça do seu corpo inteiro uma massa de dúvida com seus 60 ossos e juntas e com seus 84 mil folículos capilares. Concentre-se nessa única palavra, Mu. Dia e noite, continue a mergulhar nela. É como engolir uma bola de ferro fumegante. Você tenta vomitá-la, mas não consegue. Essas palavras, que soam mais como uma exortação do que uma cuidadosa descrição de uma técnica de meditação, são tudo que você irá ouvir sobre como meditar em um koan. Para instruções sobre o simples sentar em silêncio, vamos nos voltar ao seu maior proponente, Dogen. Então, o Zen é isso. O Zen é essa interrogação, assim, essa incógnita. O Portal Sem Porta é um livro muito bacana. O monge Dengaku, que me deu os preceitos, né, ele vai dizer que o Zen, né, o Zen começa a régua, assim. Vocês estão vendo aqui? Uma régua, né? Que é claro, é um escalímetro, mas é uma régua. Que no tibetano ou nas outras, tá aqui, é como esse lado da régua, tem todos os números, então a gente vai aprendendo cada etapa, assim, né? A meditação numa etapa, vai indo assim, até atingir. O Zen é o outro lado, vazio. Ou de uma outra forma de mostrar isso também é que nós todos temos o nosso aspecto búdico, assim como o Huinen, o sexto ancestral. E aí ele, daqui a pouco, desperta. Então vocês escolhem. Dá para estudar e talvez seja um caminho mais rápido, seja mais Vajra, como é o Vajrayana, né? Ou um caminho lento ou não, depende de cada um dos seus impulsos kármicos. E pode ser que você desperte apenas ouvindo esse Dharma. Então, é isso. Vai dizer qual que está certo? Nenhum. Todos são caminhos do Buda. O budismo também tinha isso na época do Siddhartha. Vamos praticar? Então façam uma inspiração profunda. Aproveitem esse momento, já que vocês estão aqui, aproveitem, nem que seja 3 minutinhos, 4 minutinhos, aproveitem. Não desperdicem. Pode ser um momento de despertar, seja o que for. Faça uma inspiração profunda pelas narinas. Soltem pela boca, não suspira. Soltem, deixem seu corpo apenas relaxar nesse momento. E façamos a prática Zen, então, sem nenhuma orientação, apenas observem tudo o que estiverem sentindo. No seu corpo, na sua mente, nos seus sentidos. Apenas fiquem atentos, nada mais. Para quem nunca praticou, os olhos semiabertos, a 45 graus, olhando para o espaço à sua frente. Essa é a postura. E apenas observe a sua respiração.
que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Gente, um bom dia para vocês, um bom domingo, aproveitem o dia de hoje, façam coisas que lhes sejam positivas. Lembrem que ouvir o Dharma é um exercício de mérito, uma oportunidade, não pensem menos do que isso. E ter essa oportunidade, ela é muito rica, preciosa e muito rara. E levem isso como um presente do universo. E ouvir o Dharma é a gente poder regar essas mudas que estão dentro de nós, que cada um de nós possui. Então reguem constantemente. Bom dia e um bom domingo.